No último jogo apostou para as aulas em Rindo e Gabriel, depois o Alan acabou por entrar. Estas soluções dão-lhe algumas boas dores de cabeça para montar a equipa para o próximo jogo? Sim, temos dores de cabeça para montar a equipa e para fazer convocatórias. E isto, nossa tarefa não é uma tarefa nada fácil com as várias opções que neste momento temos para as várias posições da nossa equipa. Agora dá-nos também algo importante, é muita competitividade entre os jogadores. Ninguém pode relaxar porque a qualquer momento está na equipa e pode sair da equipa, por que motivo for, muitas das vezes por questões estratégicas, outras vezes por questões de momentos de forma. E o ter estas várias opções contribui, na minha opinião, para uma maior competitividade e ao aumentarmos a competitividade, aumentamos de certeza absoluta a performance dos jogadores. E por isso é importante. Dá-nos a nós, enquanto treinadores, dores de cabeça, mas ao mesmo tempo também algum conforto, porque a qualquer momento, e como eu disse, se tivermos que alterar, sabemos que temos opções válidas. Mais difícil é quando temos que alterar e não temos uma substituição muitas das vezes à altura. Há diferentes momentos de forma dos jogadores neste preciso momento da época, como vocês sabem. Uns chegaram com competição a decorrer, outros chegaram sem competição e por isso esse ajuste também não é um ajuste fácil, mas é sem sombra de dúvidas difícil, mas positivo ter várias opções. E é isso que temos, felizmente, neste momento. Os jogadores sabem que para ir no 11 e para ir nos 20 têm que trabalhar muito, porque se assim não for, existem sempre opções para podermos usar. Do nosso lado é uma dor de cabeça, é verdade, e principalmente quando trabalham todos bem, que é o caso. Felizmente estamos a trabalhar com muitos jogadores, com qualidade e todos a trabalharem bem. Há uns ou outros um pouco mais atrasados. O Ítalo, como vocês sabem, acabou de chegar. O Filipe chegou recentemente também e vinha de uma altura em que também teve alguns dias de paragem. Tirando isso, a maior parte dos jogadores estão em boas condições, estão competitivos, estão a querer jogar. Quem joga quer continuar, quem não joga quer entrar, e isso para nós, para aumentar a performance individual, é bom. Olham para o adversário, o Vitória de Guimarães, uma equipa que perdeu alguns jogadores importantes, o Mochinho, o André Almeida. Acha que a equipa de Guimarães é uma equipa que está também numa fase semelhante à do Santa Clara, isto é, um processo de reconstrução? Pode estar, não foi tantas perdas como nós, ou seja, teve menos perdas do que nós e Vitória de Guimarães tem, apesar de neste momento vir de 3 derrotas consecutivas, tem tido jogos bem conseguidos, muito competitivos. Mesmo os jogos em que perdeu, teve possibilidade de ter outro resultado, e por isso também já alertar para que todos saibam que vai ser um jogo de certeza absoluta difícil para nós, com um adversário muito pressionante em sua casa, de certeza absoluta. É com isso que estamos claramente a contar. Agora, acredito que Vitória de Guimarães, todas as soluções que tiver face às saídas que teve, estão a ser soluções muito válidas e estão a fazer, apesar dos resultados não serem positivos nos últimos jogos, estão a fazer boas exibições em termos coletivos. O treinador que está é um treinador que conhece bem a casa, que incute muito bem o espírito daquilo que é a mística do Vitória de Guimarães, e por isso acredito que vão ser uma equipa muito pressionante, com os adeptos a puxar do princípio ao fim, de certeza absoluta, de forma apaixonante, como são os adeptos do Vitória de Guimarães. E nós, precavendo tudo isso, temos que ser uma equipa com personalidade. E depois desta vitória que tivemos, esperemos que tenha sido uma vitória que nos tenha dado mais motivação a isso ainda. Isto foi uma semana mais positiva
porque depois, como falei, depois do jogo, depois de uma semana positiva, apesar de não termos muitos dias para preparar o jogo, é uma semana diferente, mais otimista para toda a gente, e temos a certeza que temos uma equipa competitiva de certeza no próximo jogo. Isso temos toda a certeza. Agora, que vai ser difícil, o Guimarães está a precisar de ganhar também. Este campeonato, como eu disse, os pontos estão muito difíceis nesta fase inicial. Há equipas que arrancaram melhor, outras que arrancaram menos bem, mas de certeza absoluta que vai ser uma luta grande dentro do campo. Já respondeu em parte a uma pergunta que tinha, embora costuma-se dizer que quando se perde era bom que o jogo viesse próximo logo no dia a seguir. Acredito que com uma vitória e depois de tudo o que se passou, também fosse essencial jogar logo a seguir para manter os níveis de adrenalina no alto. O facto de ser uma semana mais curta, já o disse, foi com mais otimismo e que foi mais alegre para os jogadores. Notava também, no último jogo tentou, pelo menos é aquilo que me pareceu do lado de fora, surpreender um pouco na tática, com jogadores um pouco diferentes. Na segunda parte voltou àquilo que é mais ou menos o modelo normal que conhecemos do Santa Clara e pareceu funcionar melhor. Que conclusões tirou também dessa partida, embora percebamos que Marítimo e Guimarães são diferentes. Nós temos que olhar sempre para a nossa estratégia, sempre, como é lógico, com a análise do adversário em cima. Primeiro nós, é aquilo que eu digo sempre, primeiro nós, e nós, com a análise que fizemos do adversário na semana anterior, achávamos que para nós, e primeiro nós, era importante jogar da forma como jogámos. Não foi uma forma tão diferente assim, ou seja, nós em termos de construção, foi aquilo que eu falei, não estávamos com 3 centrais, estávamos com o Paulo como terceiro de defesa, e normalmente tínhamos vindo a fazê-lo da mesma forma, ou seja, construímos com 2 centrais e um lateral esquerdo. O que alterámos foi que no jogo anterior tínhamos construído com a largura e a dar profundidade pelo corredor, com um ala esquerdo à esquerda e com um lateral direito à direita, e foi só uma pequena alteração em termos de características do jogador, porque mudámos um ala para um lateral que tem muita propensão do ponto de vista ofensivo, como é o Xavi, tem muita qualidade do ponto de vista ofensivo, e achamos que face àquilo que tinha acontecido durante a semana ao Alano e ao Ricardinho, que vos falei que tiveram condicionados toda a semana, poderia ser uma chave importante para conseguirmos vencer o jogo. Primeira parte, provavelmente não conseguimos criar o que queríamos, que era o atrair o adversário nas zonas interiores e depois jogar por fora para surgirem cruzamentos, e como eu falei, tínhamos 3 jogadores, 2 alas metidos por dentro e o ponta de lança, em que podíamos ser agressivos nesse momento e criar problemas defensivos ao Marítimo. Agora é um jogo de características diferentes, ou seja, jogadores diferentes, um sistema também diferente, apesar de o Marítimo alternar construção a 4 e construção a 3, por exemplo, do ponto de vista ofensivo, e o Vitória de Guimarães também ter essas duas dinâmicas, não deixam de ser 2 adversários diferentes, 2 abordagens provavelmente ao jogo de forma diferente. Por exemplo, eu acredito que o Marítimo nos tenha tentado pressionar, mas tenho a certeza absoluta que o Vitória de Guimarães vai ser muito mais agressivo e muito mais intenso nesse momento. Por isso, nós temos que adaptar um pouco aquilo que é o nosso jogo também às características do jogo que vamos encontrar, do adversário que vamos encontrar. Agora, tanto para mim, tanto de uma forma como de outra, as coisas são viáveis para poderem correr bem. Não é, muitas das vezes, como eu disse a semana anterior, ganhámos, está tudo bem, não, tivemos que analisar, e se calhar houve aqui algumas situações em que também temos que melhorar. É o treino que nos dá isso mesmo. Como eu disse, estreámos jogadores, apesar de não terem sido muitos, por exemplo, estreámos o Adriano como titular no jogo anterior, e tudo isto também requer, como é lógico, se nós queremos jogar sempre da mesma forma, requer também treino. Agora, eu acho que temos condições, com as características dos jogadores que temos, de criar variáveis ao nosso jogo, e foi isso que tentámos criar no jogo anterior, que achávamos, face àquilo que eram as características do jogo, que pudéssemos tirar partido disso mesmo.
e como eu disse também no final do jogo, por vezes pode correr bem, por vezes pode correr menos bem. Agora, olhar e dizer assim, foi um fracasso, não foi de maneira nenhuma, até porque mesmo estando em desvantagem ao intervalo, nós conseguimos criar, não foram muitas, mas conseguimos criar algumas situações em que podíamos também ter feito mais moça no adversário na primeira parte. E depois na segunda parte houve aquele ajuste que foi do Ricardinho e do Alano, e que ao mesmo tempo são dois jogadores que são também mais experientes, ou seja, principalmente conhecedores e bons conhecedores daquilo que é o futebol português, daquilo que é também a nossa equipa, e provavelmente também fez com que ajudasse a que as coisas funcionassem melhor na segunda parte. Mas eu, mais do que tudo isso, é aquilo que eu digo aos jogadores, e eu acredito nisto. Eu acho que mais do que dinâmicas, estratégia, ideia de jogo, tudo isso é importante, sem dúvida, senão não estávamos aqui a fazer nada como treinadores, arranjávamos pessoas de outras áreas para motivar os jogadores e eles iam lá para dentro e as coisas tinham que ser positivas. Não, temos que ter essa componente, mas mais do que isso acho que foi a atitude com que nós tivemos e com que nós encaramos o jogo na segunda parte. Isto é a minha opinião. Na primeira parte entramos até bem no jogo, mas depois, a partir de uma certa altura em que cometemos ali alguns erros, acabámos por acusar um pouco aquela pressão do ganhar, aquela pressão do fazer pontos, aquela pressão de termos que estamos a jogar em casa e temos que ganhar perante os nossos adeptos, acabou provavelmente por nos prejudicar um pouco. E eu acredito que, a juntar a tudo isto, por isso é que vocês não sei se lembram no pré-jogo, eu falei de atitude, falei de querer, falei de muita vontade, e eu acho que foi isso que nós tivemos na segunda parte, e que temos que ter sempre, jogue quem jogar, porque, como eu disse, temos várias opções, temos forma de mexer na equipa em que, mexendo, não enfraquecemos, provavelmente há jogadores mais capacitados pela adaptação que têm ao próprio campeonato e ao próprio jogo do que outros, mas temos neste momento a capacidade de poder mexer, poder variar, que provavelmente se calhar anteriormente não tínhamos e que tínhamos que nos fechar muito mais numa forma de jogar, que era muito identificada por todos. Com estas mudanças todas, também nós, enquanto treinadores, por vezes buscamos coisas diferentes. Buscamos também surpreender o adversário. Nós tínhamos jogado por exemplo, falando do Marítimo, tínhamos jogado com o Marítimo na pré-época. O Marítimo conhecia-nos muito bem, assim como nós conhecíamos o Marítimo. E por vezes nós, enquanto treinadores, tentámos criar aqui algumas situações em que possa também criar dificuldades ao adversário, dentro daquilo que é aquilo que nós defendemos mais como nossa ideia de jogo. E não fugimos muito, aquilo que eu vos disse. O nosso objetivo era atacar em 3-4-3, como normalmente nós fazemos, e defender em 3-4-3, criando maior risco em termos defensivos neste último jogo. E criar uma linha de pressão, a primeira linha de pressão nossa, ser logo muito agressiva com 3 jogadores. Muitas das vezes temos situações em que optamos por contenção e depois momento de pressão quando o timing assim permitir. Noutras vezes, como foi o caso, nós não, é para pressionar a toda hora, a todo momento. Sabemos que não conseguimos pressionar durante 90 minutos, mas pelo menos na entrada em jogo, pelo menos na primeira parte, o nosso objetivo era criar forte pressão numa equipa que gosta de ter bola. Eu conheço o Vasco defende muito, em termos de ideia de jogo, as suas equipas a defender, a terem o controle do jogo em posse. E nós queríamos tirar-lhes a bola e queríamos ser muito pressionantes. Nem sempre, como eu digo, nem sempre as coisas correm como nós idealizamos, nem sempre as coisas se transferem para o jogo como foi no treino e por isso cabe-nos a nós também seguir encontrando soluções. Como é que vamos jogar agora? Não vos consigo dizer neste momento porque ainda temos treino amanhã e acho que é importante também criar sempre alguma surpresa também no adversário. Assim como nos fazem a nós, igualmente, nós tentamos fazer ao adversário. Também é um objetivo seu agora, criar essas surpresas, ou seja, tendo essas opções todas e podendo de um jogo para o outro alterar, não as dinâmicas, mas às vezes as características dos jogadores alteram por completo a maneira de jogar, e a minha pergunta de há pouco foi nesse sentido, ter o Ricardinho ou o Alano é a mesma coisa que ter o Xavi. Certo. Sim. Portanto, isso também é um objetivo seu, criar essa expectativa. Objetivo e desafio, não é? Porque ao objetivo temos que juntar sempre o desafio. E é criar às vezes alguma instabilidade no adversário.
se sentirmos que desta forma que vamos jogar, por exemplo, é a forma ideal para atacar este jogo, pode não ser a mesma forma para atacar o seguinte, ou pode, não é? Ou seja, eu acredito que as coisas são um pouco assim. Agora, eu também não vejo as coisas muito do género. A primeira parte estávamos a perder 1-0, a segunda parte demos a volta ao resultado, jogámos desta forma na primeira parte e desta na segunda, não, aquela forma da primeira parte é para esquecer, não vejo as coisas desta forma. Temos que tomar opções, muitas das vezes em termos de escolha de jogadores e também em termos de escolha de estratégia. Agora, eu parto para este jogo com o mesmo sentimento que parti para o anterior. Seja de que forma que a gente possa jogar, temos que ter uma equipa em que toda a gente queira ganhar, em que toda a gente queira ter sucesso individual, mas principalmente coletivo, em que toda a gente esteja disponível do ponto de vista individual para servir o coletivo e em que toda a gente possa estar junta. Eu, por exemplo, senti que um dos grandes problemas na nossa primeira parte era a equipa estar demasiado longa, não estar curta. E eu gosto das equipas curtas, a atacar e a defender. E senti um pouco isso. Por exemplo, nós quando estamos a fazer pressão alta, sabemos que corremos riscos, por exemplo, na nossa profundidade defensiva, mas eu defendo que quando estamos a apertar alto temos que correr esse risco. Temos que estar juntos. Agora, se estendermos demasiado a equipa, eu acho que temos outro tipo de problemas que pode ser mais prejudicial. Por exemplo, estou a dar um exemplo do que a defesa da profundidade, que é o espaço entre linhas. Por exemplo, estamos a atacar, estamos a defender e a pressionar alto e a linha defensiva, com receio, está muito recuada, vai haver um espaço entre linhas e aí vai ser pior. Pronto, isto é de dar-vos alguns exemplos daquilo que eu defendo. E acho que na primeira parte, e foi isso também uma das coisas que falámos ao intervalo, tínhamos a equipa demasiado longa. E temos de ser a equipa sempre curta. Ou seja, os setores têm que estar sempre juntos, quer a atacar, quer a defender. E acho que esse foi um dos problemas da primeira parte. Mais, muitas das vezes, do que as características dos jogadores ou o posicionamento deles, tem a ver, às vezes, um pouco com aspectos mais, possamos dizer, mais macro do que micro. E o macro era, a equipa estava muito afastada em termos de setores. E isso, com o tempo, vamos corrigindo, com o tempo vamos melhorando. Com o tempo, depois deste jogo, por exemplo, um dos nossos objetivos era que a equipa, em treino, em todos os exercícios que fizemos, andasse mais junta, mais próxima, com os jogadores mais perto uns dos outros, para podermos não só ter mais controle do jogo com posse de bola, como também estamos preparados para o momento da perda. E pronto, desculpem lá estar aqui se calhar a falar demasiado, mas é um pouco isto, é um pouco isto a nossa vida enquanto treinadores, é ver estas coisas e tentarmos corrigir, melhorar, e foi isso que fizemos esta semana, potenciámos as coisas que correram bem, tentámos melhorar as coisas que correram menos bem, e para o próximo jogo tudo pode acontecer.